Olá, alinhados! Tudo bom com vocês? Eu sou Ema Bacarim, mentora de relacionamentos. Estou aqui com meu amado marido, meu adestrado preferido, também chamada por ele de adestradora de maridos. E você vai ouvir falar muito disso, pode apostar. E hoje nós estamos aqui nesse nosso lugar de fala ao mundo, nosso lugar sagrado, nosso podcast Bem Alinhados. Obrigada por estar aqui. Nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é o lugar de cada um nos relacionamentos. E não é só no relacionamento a dois, mas qualquer relacionamento empresarial, societário, enfim, fica que vocês vão gostar. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Félix Costa, marido dela e o adestrado preferido dela. Quando eu ouvi assim, até parece que ela deve ter outros adestrados. Começa a me dar um ciúminho, mas tudo bem, faz parte da vida. E é isso aí, a gente vai falar sobre papéis. Eu acho que isso tem a ver muito sobre essa questão, qual o nosso papel, né? Então, quando a gente começa a falar sobre papel, a primeira coisa que vem é esse papel do homem, da mulher, do marido, da esposa, o papel nosso como líder, papel nosso como influenciador, né? Então, assim, qual é o papel que a gente tem? E esse papel, que responsabilidade tem? Né? Acho que esse é o ponto nós principal. Temos vários papéis, né? Puxa, e Vários. você está falando uma coisa muito legal, né? Porque, assim, o que são os papéis que não aquela identidade que a gente projeta para poder dar conta de algo que a gente se propõe, né? Simplifica. Vamos lá. Se eu assumo como empresário, eu tenho um papel de empresário. E como empresário, meu papel é gerar negócio para que o meu negócio dê certo, gerar receita, gerar um processo, gerar uma criatividade para que o meu negócio receita. Vender seu negócio. Se eu tenho um papel de administrador, então eu vou ter um outro papel. Mais do que gerar negócio, eu vou ter que cuidar do negócio, eu tenho que monitorar o negócio, eu tenho que controlar o negócio, eu tenho que fazer gestão do negócio. Dentro do teu papel profissional, eu tenho N papéis. Existem N papéis. Então, tem o dono do negócio. Dono do negócio. Você tem o gestor do negócio. Você tem o líder do negócio. Aquele que vai mobilizar pessoas em prol de uma causa, de um processo e chegar nos resultados que precisa. É o líder. Então, cada lugar tem um papel. Tem o papel de quem é mais antigo, né? Aquele que é mais antigo tem o papel de já ter história. Então, ele tem uma responsabilidade sobre o contexto onde ele está inserido, seja na empresa, na família, onde for. Tem o papel do irmão mais velho, né, que acaba assumindo um papel de ter que ser um orientador, um direcionador, um guardador dos valores da família, ou seja lá... do irmão mais novo, né, que agora no ambiente familiar também existem os papéis. N papéis, né? Papel de filho, o papel de primo, o papel de irmão, o papel de irmão mais velho, o papel do irmão do meio. Interessante, né? Que você fez uma ponte com o ambiente familiar, porque tem as empresas que são familiares. Bárbaro. Dentro das empresas tem lá um irmão que cuida do financeiro, a irmã que é do comercial. E como muitas vezes nós vamos dentro de uma empresa falar de gestão de pessoas, o que seja, e muitas vezes o problema é familiar, só que está lá dentro dos papéis empresariais, numa mescla de papéis, de identidade. E se a gente for pensar, a grande maioria das empresas são familiares. Nós temos uma economia muito forte de família, né? Existe uma demanda natural, até por sermos um povo que tem muita gente que veio de outros países para tentar a vida, né? Os migrantes, os imigrantes. Então, todo esse processo traz para o brasileiro e para a nossa cultura um viés de empreendedorismo ou de arrojo
dentro de um núcleo de apoio, que é o núcleo familiar. E se eu começo um negócio, estou falando eu de modo geral, né? Não eu como exemplo. Mas um membro da família começa um negócio, é natural que se tem alguém mais próximo que ele mais confia, seja a primeira pessoa que acaba sendo solicitada para ajudar Porque negócio. nós temos uma crença muito forte de que um negócio tem que acontecer com gente de confiança, porque nós somos pessoas desconfiadas. Porque normalmente o negócio precisa acontecer com gente que tem competência e não necessariamente confiança. Então, a grande mudança disso tudo é que papéis cada um assume. Como a gente entra com esses valores, essas crenças que não estão muito claras nesse ambiente, que a gente está falando de empreendedorismo, você vai misturar papéis. E quantas vezes a gente não pega questões de empresas que estão para dar um passo além, chegar num outro patamar de negócio, mas ela tem todo um contexto familiar ou uma relação que vem de um processo familiar do DNA do dono ou da família do dono, né? E isso tá bloqueando o processo de profissionalização da empresa. E aí, quando a gente fala de profissionalizar, é tornar pessoas mais competentes fazendo o seu papel. Então, você está dizendo que os papéis familiares e papéis empresariais, quando eles se misturam, é um ponto de atenção ali, se não tiver claro o papel de cada um em cada situação. Eu diria que sempre, qualquer empresa, familiar, multinacional, governamental, todas, nós temos que estar sempre alertas a que tipo de papel nós estamos nos colocando, nos prestando, para que momento. Porque todos vão assumir papéis diferentes em momentos diferentes. Há alguns momentos que na nossa empresa eu assumo o papel do consultor que vai lá fazer um diagnóstico e para fazer uma entrega. E aqui, naquele momento, eu tenho certas posturas. Eu estou lá para contribuir com o cliente, identificar a necessidade, perceber, sugerir, criar uma ponte de solução. Porque esse é o papel de um consultor, é dar, sobre o seu conhecimento, sugestões de como aquela empresa pode, ou aquele grupo pode ter uma melhor saída. Quando a gente muda o papel e eu passo a ser o indivíduo que vai entregar aquela solução, eu tenho outro papel. Eu preciso conduzir, eu preciso preparar, eu preciso treinar, eu tenho que ter uma capacidade de escuta diferenciada. Meu papel muda. Eu já não sou mais um consultor. Eu me envolvo naquele processo. E, às vezes, nesse trabalho que eu estou fazendo, alguns criam um certo vínculo, uma certa confiança e percebem que eu tenho certas competências, que eu tenho certas habilidades que pode ser útil para ele por eu já ter vivido certas experiências. Então, eles criam comigo uma relação e me chamam para ser um mentor, um conselheiro. E aí eu tenho um outro papel. E esse papel tem uma certa intimidade, uma relação, mas é um outro papel. E, às vezes, esse grupo, né, esse executivo, não é mais executivo, é o empresário mesmo do processo, é um dos donos do negócio, e ele cria essa relação, ele percebe, e ele fala assim, bom, eu preciso desses conselhos no conselho, que é um lugar para conselho. E aí eu sou chamado para ser um conselheiro da empresa. Que é um outro papel ainda. E são papéis que a gente vai assumindo e precisa ter a clareza do limite e da responsabilidade que cada papel tem. Então, até onde a pessoa consegue ter certeza que ela está no papel certo e quando começa o papel do outro? Porque isso é uma pergunta tênue, né? Que separa um papel do outro. Como é que você faz? Como eu faço para deixar isso claro, para separar os papéis? Você tem problema de papel ou percebe que definir papéis é um ponto importante para você, para sua empresa, para alguém que você conhece? Curte, clica, divulga, manda para a galera. É bem importante. De repente, esses insights que eu vou trazer pode ser para você, pode ser para ela. Tá a minha dica aí. Mas aproveitando, né, a gente falando, porque se a gente não chamar a galera aqui, a gente vai poder ajudar. Exatamente. Como que a gente multiplica. Então, assim, é isso que eu fiz agora. O papel a gente tem que ter quase como que um observador interno que está atento o tempo todo a tudo que acontece.
para ele poder usar o recurso necessário para um resultado específico, que está alinhado ao teu propósito de vida. Meu propósito de vida, seja no trabalho, na minha vida pessoal, é ser um ser humano melhor e ser uma ponte de melhoria para as pessoas que vivem comigo. Então, Mas aí esse é o papel essa é a humano, minha forma como ser o papel humano. de homem. Esse papel, ele vai aparecer em vários aspectos. Na minha vida espiritual, na minha vida familiar, na minha vida emocional, aqui dentro da nossa relação, aqui no podcast, lá na mentoria. Então, esse observador, ele vai ajustar para cada situação aquilo que eu preciso de recurso para poder cumprir aquele papel. Então, uma das maneiras que eu defino de papéis é estabelecer com quem eu tenho uma relação, qual é a expectativa de entrega que a gente tem nessa relação. Então, alinhar expectativas para cada um saber o seu papel. Que é a sua atuação naquele contexto. mais do que a minha atuação, é ter certeza que o que o outro, o que o grupo espera daquele lugar que eu estou. É ter conversas claras. A gente já falou sobre papo reto. É ter papo reto em alguns assuntos. Tem um episódio do Papo Reto que está muito legal. É um papo reto. Vai lá. Procura lá nos episódios. Ter um papo reto, ter uma conversa franca, objetiva, verdadeira, sem muitas curvas no processo, ir direto ao assunto, tratar o tema de maneira objetiva, não levar certas coisas para o pessoal, ou entender, se eu levar para o pessoal, o que é que está pegando no meu pessoal? Por que isso está pegando? Que expectativa eu tinha, né, daquilo que foi construído? O que é que eu criei de perspectiva? Né? Então, começar a tornar claro, porque muitas vezes a gente entra numa suposição, numa idealização, e acredita que os nossos papéis e outras, a gente foi doutrinado a entender que certos papéis têm certas regalias, têm certas responsabilidades, né, que tudo na vida tem... É como se tivesse uma regrinha. Né? Então, assim, papel de homem e mulher. Homem faz isso, mulher faz aquilo. Homem não lava a louça, mulher não sei o quê. Tipo assim, quem definiu isso? Então, de onde isso veio, né? Quem foi passando de geração para geração? Que acordo foi feito? Qual é o ritual que estabeleceu? Então, uma das coisas que, quando a gente fala de papel, né, você me fez a pergunta, como é que eu cuido dos meus papéis e como é que eu ajudo as pessoas a lidarem com seus papéis? Porque isso tem uma complexidade enorme. Tem aquela frase que meu pai dizia, que eu sempre falo, se nós não definirmos quem vai fazer o quê, acontece igual cachorro de 2 donos. Ou ele passa fome, ou ele come 2 vezes. Yes. Então, a gente precisa saber quem é que vai dar comida para o cachorro. Porque senão... E na vida é assim também. Quem vai fazer o quê? Quantas vezes? E também não está engessado, mas pode se mudar, pode ser flexível, mas tem que estar claro como vai ser. É só um que faz isso? E tem uma coisa interessante, né? Porque quando a gente começa a falar sobre papéis, me faz lembrar quando a gente casou. Porque quando a gente casa, no começo, eu não sei se você já casou, já teve alguma relação, a gente traz um modelo do que a gente viu. Né? Então, assim, a gente modela. Então, se o pai e a mãe da gente tem uma relação que é conflituosa, que é na briga, a gente modela que relações são conflituosas. Ou eu não vou querer, vou fugir do conflito, ou eu vou ter relações que vão me levar para conflito. E, normalmente, se eu fujo ou vou atrás, eu vou ter conflito. Então, eu vou viver o que eu modelei. Se eu tenho uma relação onde o homem faz aquilo, a mulher faz aquilo outro, que eram regrinhas pré-estabelecidas, como se fosse tudo muito... uma equação muito fechada. Que eles determinaram, ou que eles aprenderam, que para eles foi bom. E aí a gente, que é muito jovem, muito criança, muito imatura, a gente vai modelando, porque é o caminho que deu certo, então a gente vai modelar. É um mecanismo psíquico de aceleração. Você aprende o que você assistiu. E aí me faz lembrar quando a gente casou, que eu vinha com o modelo, que minha mãe, aquela dona de casa,
que você sabe bem, né? Esmerada, que lavava tudo, que dava de Exímia tudo. dona de casa. Minha Exato. sogra. Passava cueca, passava calcinha, lavava pano de chão, passava pano de chão. Quer dizer, tudo, né, era lavado, passado. E eu acostumei com alguém que cuidava da minha roupa. E eu não passava roupa. Podem imaginar o que aconteceu? Primeira discussão. briga. Você não vai passar minha cueca? Ela, Imagina, não. nem sei o que é isso. Passar Vem cueca. passar cueca de marmanjo agora, né? Mas foi muito legal, porque foi o primeiro choque. Um dos primeiros choques que a gente teve, sobre vários aspectos, né? Mas é sério, Quem nossa entender- primeira briga, acho que a gente tinha uns 15 dias de casado. Eu nem lembro, amor. Eu lembro. Eu só lembro de coisa boa. E tinha uma abençoada de uma calça preta que pegou pelinho. E Foi eu lá mesmo. sabia tirar aquele espelho daquela calça. E eu tinha 17 anos, gente, quando nós Gente casamos. do céu, verdade. E olha que eu era uma quase dona de casa, porque minha mãe trabalhava, eu ajudava, eu limpava a casa, tudo. Mas a cultura passar roupa não existia na minha casa. Só se passava roupa em roupa de casamento, e sei lá eu, festa. Se não, o ferro ficava lá no armário. Agora, na casa do Félix, tinha pilhas de roupa que a sua mãe passava toda A gente semana. engomava. Eu aprendi a engomar. Imagina. Tanto que no quartel, eu era o melhor passador e engomador de farda. Porque eu era É, a gente namorava, ele serviu o exército, gente. Bom, mas vamos lá, vamos voltar para cá. Interessante, né? Porque na minha cabeça existe um papel da esposa balizado em cima de alguma coisa que era uma Tipo, verdade. passar roupa é um papel da esposa. Era. Aí você É, casa homem com tinha alguém que não passa roupa. Então, e aí a gente começa a questionar, né, o que está acontecendo. E foi muito legal porque essa experiência me fez entender. Claro que a gente amadurou muito, né? A gente amassou muito barro, mas quanto importante foi a gente se ouvir, a gente poder conversar, a gente poder dizer assim, ó, isso aqui para mim é valoroso, isso aqui para mim tem outro valor, isso aqui para mim é importante. Bom, se é importante para você, eu me lembro muito bem, quando eu decidi, falei assim, para mim é importante, minha roupa está passada. Então, eu vou passar. E quantas vezes eu não fui passar minha camisa, fui passar minha roupa, minha calça, e eu fui cuidar disso sem ficar cobrando de você. Algumas vezes. Nossa, só algumas? Algumas vezes. Por que algumas? Sim. Quem vê pensa que você pegava a roupa toda semana para passar. Então tá bom. Não, é você sério. tem razão, você tem razão. É, mas hoje... Eu acho que a gente aprendeu assim, tem coisas que eu já não passava verdade, mais. A minha paz é mantida pela lavanderia. Deem trabalho para as lavanderias, fazer uma- que elas precisam do seu. Elas precisam prestar esse serviço. Quem não gosta de passar roupa como eu, mandem para a lavanderia. É o custo da minha paz. Tá aí uma dica de alguma lavanderia começar a patrocinar, nós vamos te vender facinho, viu? Olha, patrocinador, lavanderia, uma boa Ai, aqui Deus. para o podcast. Mas é legal. E é verdade, porque a gente começou a dar valor para o trabalho que as pessoas faziam entrega. Né? Então, assim, quem faz tal coisa, sabe fazer, faz bem feito. Quem lida com serviço precisa ter essa consciência. Sim. Agora, de vez em quando, atualmente, baixa um espírito aí que você quer as coisas exímias igual tua mãe fazia. Jura que ainda acontece isso? E aí eu faço um lembrete. Amor, você quer uma dona de casa, você quer uma sócia, você quer uma faxineira, uma cozinheira. Vamos escolher quem você quer, porque Normalmente eu quero a todas amante. A amante é aquela que está prontinha, que topa, que pra vai namorar. para Então, namorar. assim, Então, vamos- assim, não precisa passar roupa, deixa Vamos quieto. negociar. De vez em quando eu preciso mesmo chegar e falar, olha, verdade. tem tudo isso aqui. É isso aí. Eu preciso definir quais serão meus papéis hoje. Exatamente. É a sócia? Ok. É a dona de casa? Vamos faxinar. É a mulher? Vamos namorar? Vamos passear? Então, são papéis. Exatamente.
que muitos maridos também esquecem, porque tem muitas mulheres esgotadas, Sim. porque não tem definição do que é o papel de uma E empresária, de uma Bárbaro. trabalhadora, mãe, dona de casa, passa no mercado antes de chegar em casa, a hora que chega em casa está morta. É. E aí vai dormir, precisa ser mulher, ou deveria querer, né, ser mulher, mas às vezes ela está esgotada. Então, assim, a gente falou de empresa, a questão dos papéis. Quando vai para casa, meu Deus, Idem. também. Idem. E os casais que trabalham juntos? Eita, e você trabalha junto? Você é casado, aliás, ou é relacionado, ou tem uma relação muito forte e tem trabalho? Aqui é o lugar onde a gente vai falar sobre a tua realidade, a partir da nossa, não é verdade? Então, aliás, clica, dá um like, compartilha, manda para alguém. Com certeza você conhece Manda alguém para que aquele passa teu por amigo essa. que trabalha com a esposa. E, aliás, nós antigamente tínhamos arrepio disso, mas é uma bênção trabalhar com o marido, direta ou indiretamente. Mas porque um ajuda o outro, a gente se soma, casal unido é uma potência, mas os desafios São são uma potência. grandes e as responsabilidades idem. Então, para você que trabalha com o marido ou que tem ali um negócio paralelo, vem para a mentoria que vai estar aqui na descrição do vídeo para você saber como é que você lida com isso e tira proveito dessa potência que vocês dois juntos têm. Então me conta uma coisa. Como é esse processo de iluminação? Que iluminação, tô longe Trabalhar disso. junto com quem você está casado, porque isso é um processo de iluminação, né? É quase que uma ascensão espiritual. Olha, você lembra uma vez? Que bom, faz tempo, né? Faz Não uns sei, não 20 fala anos tanto. atrás. Há pouco tempo. Eu falei, entre o meu sócio e o meu marido, eu vou Veja. escolher um. Ainda bem que Porque foi o tá sócio, né, difícil. amor? A gente passou por situações bem complexas. A gente ri hoje para não A chorar. gente ri porque a vida é melhor sorrindo, né? Vamos combinar. A vida é melhor com bom humor, com leveza. Mas, assim, teve uma situação Ai, que eu falei, ó, entre a nossa empresa e o nosso casamento, eu vou cuidar do nosso casamento. Porque estava tudo embolado. Ninguém tinha papel de nada, Não era tinha uma definição zona. de nada. Eu queria controlar tudo, saber de tudo, fazer tudo. Eu quase estava adoecendo. E me adoecendo também, né, amor? Ah, isso eu não sei. Oxi, lógico, né? Quem aguenta, né? Quem aguenta um adestrador dando no couro? Então, mas tirando a brincadeira de lado, assim, o quão A importante... brincadeira séria, É né? brincadeira, que a gente ri agora de desespero, né? Porque, assim, o quanto importante é a gente entender que a gente não vai fazer tudo, não tem como fazer tudo, e tem que ter os papéis certos na hora certa. E quando a gente está falando de um relacionamento, isso é fundamental para uma vida longeva, mais equilibrada, feliz. Hoje em dia tem muita gente que fala assim, não, se não deu certo, separa. E tá tudo bem, é uma decisão. Só que não vai mudar a situação, que ela vai ter que lidar com papéis Com o com outras próximo marido, pessoas. com a próxima esposa. Não tem. Então, assim, ou é com o mesmo, é com o outro, você vai ter que lidar com isso, você vai ter que aprender a separar papéis, a deixar claro, a tornar claro, a ter conversa direta, ser franco e ter tolerância e saber o seguinte, se você quer, você vai ter que se virar. O outro não vai fazer. Porque muita gente tem um certo romantismo de que um relacionamento é um mar de rosa, é a cara metade, é tudo de melhor. Pô, é do engano. Quando a gente se junta para aprender junto, é na fricção da vida, é no aperto de um do outro que a gente cresce. É no É no estresse. respeito que a gente aprende, é na capacidade de escuta que a gente vai aprender a falar, é na capacidade de falar, de se posicionar, que a gente também aprende a escutar. Então, assim, é esse jogo de comunhão, esse jogo de compartilhar, né? E isso não muda, não é tão diferente de um ambiente corporativo. Não é diferente de um processo Você de quer uma ver empresa uma coisa familiar. complicada do ambiente corporativo? Nossa, porque teve uma época que a área comercial era minha.
Eu tinha a responsabilidade de fazer as vendas dos nossos cursos. Era os cursos abertos, né, que a gente Cursos fazia. abertos. Aliás, deixa eu aproveitar. Nós vamos ter esse ano, com certeza, 2 grandes cursos abertos para o público Presenciais. presenciais. Um trabalho muito bacana. Um deles é Enneagrama para Liderança. Você que é líder, quer utilizar a ferramenta do Enneagrama sob uma abordagem 3.0, mais a nossa metodologia do ESI, que é o Enneagrama Sistêmico Integral, fica ligado. Vai sair logo, logo. E o outro trabalho que a gente vai lançar, para quem quer? Casais que trabalham juntos, casais de negócios, empreendedores. É isso aí. Mas fala lá. E aí, como que foi naquela época? Então, naquela época que eu comandava a área comercial, que era a minha expertise, e eu acabei entrando nesse lugar e ficando, era um lugar pesado. Eu gosto de vender, mas eu me sentia com uma pressão muito grande, porque tinha o papel da área comercial e eu também caminhava pelo papel da administradora. Sim. Então, conforme as contas estavam, o meu estresse aumentava. Porque eu colocava assim, eu tenho que vender tanto. E eu realmente me esforçava para isso. Mas chegou uma hora que, quando você foi entrando no comercial, foi me dando um alívio. E ali eu via que eu estava num papel que estava ficando muito pesado para mim. Então, chegou uma hora que eu gostei de me afastar desse papel. Sim. Mas era cômodo para você que eu ficasse lá durante um tempo. Sim, com certeza. E isso teve um choque entre nós dois enquanto marido e mulher. Muito. Até aprender. Porque você ficava mais no papel do instrutor, do treinador e No tal. palco, pavãozão e tal. É tudo muito bonito, né? Mas é muito interessante o que você está falando, porque a definição de papéis, a clareza de papéis, tem a ver com a maturidade que você tem para assumir o que você tem de bom, para reconhecer o teu talento, dar valor e usar o teu talento a teu favor, reconhecer o que você não tem de bom e se alinhar ou se aliar com quem pode te ajudar. Então, tem um papel de autoestima, de autoconhecimento e um papel de humildade, de reconhecimento do outro, de compartilhar. Então, existe uma mudança, né? Quando a gente vai falando, é quase como se o filme da nossa vida passasse, é quase que uma mudança na estrutura psíquica. A nossa mente muda, nossos valores mudam, inclusive para entender que cada papel é de um determinado momento, de uma forma diferente. Você falou muito bem. Teve um momento que você estava no comercial e, de repente, eu entro. E eu nunca me vi no comercial. Você fugia. Eu fugia, porque eu me achava extremamente incompetente. Eu tinha muito medo de ouvir não, de queimar meu filme, de me vender. Mas eram umas babaquices assim que, quando eu começo a mudar o próprio processo de autoconhecimento do trabalho, quando a gente começa a fazer, não uma inversão, mas assumir papéis diferentes, de forma diferente, tudo começa a fluir melhor. A gente prospera mais, a gente se percebe, se respeita. E esse é o ponto principal quando a gente está dentro de uma organização, dentro de um conjunto de lideranças. E uma das perguntas que eu faço muito nos processos de mentoria é: qual o seu papel? Você sabe o seu papel? Você sabe o que é que você tem que entregar? Não é só descrição de cargos e funções. E você acha que existem papéis específicos para o homem ou para a mulher dentro de uma empresa? Nossa, então você fez 2 perguntas numa só. Então, eu vou dizer assim: existem papéis específicos para o homem e para a mulher? Eu tenho uma parte minha que diz assim: no primeiro momento, não, porque é um ser humano. Então, existe o papel do ser humano. Existe talvez uma cultura de homem faz isso, mulher faz aquilo, que eu acho, hoje em dia, para mim, é muito pouco essa distinção, né? Existe todo um modelo se transformando. Mas dentro de uma organização existem aptidões para que o gênero feminino traz quando tem o seu lado feminino bem elaborado. Assim como tem aptidões onde o gênero masculino traz, se ele tem o gênero masculino bem elaborado. O que eu quero dizer com isso? Que você não precisa ser homem e mulher para ter
este gênero feminino e masculino bem elaborado. Mas se você tem uma perspectiva masculina, de posicionamento, de prover, que é esse arquétipo que traz da força, da potência, da busca, da caça, tá? Sendo homem ou mulher, e isso está bem elaborado, então ele tem certos papéis que são importantes. Quando você tem um homem ou uma mulher com um gênero feminino, com uma característica mais sensível, conciliadora, mais agricultora, enquanto um tem uma perspectiva mais da caça, outro tem um perfil mais agricultor, do cuidar, tá? Mais elaborado, ele vai ter lugares que ele vai se dar bem. Por exemplo, uma área de gestão de gente, né, que vai cuidar Ou seja, do clima. respeitando a própria natureza. A natureza do indivíduo, né, que entre homem e mulher, se ele consegue respeitar o modelo de funcionamento dele, se ele consegue respeitar o valor, a cultura da organização e o dele, tudo isso é um conjunto de definição de papéis. Quantos? Eu me lembro, recentemente eu estava fazendo uma mentoria com um grupo de executivos, né? E aí eu estava conversando com um dos CEOs, e a gente fazendo uma análise do grupo, e ele com uma grande dificuldade de identificar talentos, eu falei, olha, você tem um grande talento em N área, em X área, que era uma área que não tinha nada a ver, uma área jurídica. Eu falei, lá você tem um grande talento, que é um indivíduo que conhece a história, que ele conhece as pessoas, ele sabe do negócio, ele tem uma visão estratégica do negócio, ele está numa área mais comercial, e é muito legal, ele dá resultado, só que o talento dele, se ele fosse direcionado para uma área de DHO, por exemplo, que é a área de desenvolvimento humano organizacional, ele daria super certo, porque ele já agrega tudo isso. Ele falou, poxa, mas eu nunca pensei. Como que eu vou colocar um advogado? Eu falei, então, independente da formação, ele tem talentos que podem ser super útil para você. Então, quer dizer que os papéis podem ser negociados de acordo com o que a pessoa tem de melhor para exercer aquele papel. Eu acho que essa é a grande sacada. Qual talento você tem, que competências você tem para exercer determinados papéis e aonde você está durante o tempo que você precisa fazer isso. Porque existe uma equação que é tempo e espaço, aonde você tem o teu momento e o momento da organização que necessita, e a organização é qualquer coisa, é grupo familiar, é relacionamento conjugal, empresa, liderança, onde for. Então, esse conjunto de ambiência, de predisposição é o que determina o papel que você tem que fazer. E, portanto, o observador externo, aquele observador interno que a gente tem que ver tudo com uma certa sabedoria, vai saber ajustar o papel adequado, a forma adequada para ter o melhor resultado. Agora, o papel pode mudar durante uma relação mais longa? Muito. Aliás, o papel muda muito. Como no nosso caso, teve muitos anos da nossa vida onde a carga pesada do buscar dinheiro era quase que dividida. Sim. E chegou uma hora que eu estava esgotada e pedi para você, vai mais para frente. Sim. Né? Seja o provedor. É, porque nós tínhamos... E foi uma grande conversa difícil, com muito choro, muita dificuldade. Em alguns momentos, sim. Ou seja, a nossa relação amadureceu, eu também percebi o meu limite, como eu estava esgotada, e eu, de fato, te pedi, ó, vai na frente. Tem uma coisa que você tem um tripé que você trouxe recentemente, de um trabalho que a gente faz, que eu acho muito bacana. Você fala, homens incentivados devem ser incentivados e desafiados. Mulheres valorizadas. têm que ser valorizadas e respeitadas. E as crianças protegidas. Isso, para mim, bate no coração.
E Então, isso assim, são é da valores. Aliança Divergente. Quem está aqui é da Aliança deve ter reconhecido. Isso. Criação do nosso Elton Euler, que um dia vai estar aqui. Vai, com certeza. Uma pessoa que a gente tem grande respeito. Tive muitas divergências com o jeito dele, mas são valores e conteúdos muito significativos. E isso faz toda a diferença. O O papel de papel cada que um. cada um assume num conjunto. Então, assim, qual é o seu papel? Qual o nosso papel? Aliás, qual o papel nosso no Bem Alinhados? Porque a gente está chegando no final dessa nosso dia. Você é a nossa grande hoster, que toca esse processo, que traz vida. Como você diz, aqui é o lugar sagrado. De fala para o mundo. Isso. E é aqui onde nós, junto com vocês, entregamos o que a gente tem de melhor. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente até esse momento. Foi muito bom. Espero que tenha contribuído com vocês. Assim? É um grande prazer. Obrigada mesmo para você que chegou aqui até o final. Se fez sentido para você, não esqueça de compartilhar com aquelas pessoas que você ama, que você sente que pode ser útil para ela também. Obrigado, gente. Até mais.